Boa tarde, vereadores, vereadoras. Vamos dar início à nossa sessão. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, inicio os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Números 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Solicito agora que faça a leitura do grande expediente. Projeto de Decreto Legislativo número PDL 1/26, de autoria da mesa diretora. Requerimento número 7/26, autor Valmir D'Agostin. Requerimento número 8/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento número 9 e 10/26, autor Aldinei João Potelec, Marcos Soares Machado, Luiz Carlos Custódio Fontana, Gorete Mendes Correia Boroli, Juarez de Jesus dos Santos, Daniel Virtuoso Cipriano, Antônio Córdova de Oliveira. Requerimentos número 11 e 12/26, autor Marcos Soares Machado. Requerimentos número 13 e 14/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento número 15/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento número 16 e 17/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Justificativa de ausência número 4/26. Justifico a ausência do vereador Ademir José Honorato, conforme artigo 99, a linha D das sessões. Opa, já chegou. Justificativa de ausência número 6/26. Justifico a ausência do vereador Márcio Darós da Luz, da sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2026, conforme artigo 99, a linha B do regimento interno. Márcio Darós da Luz, vereador PSD. Quero dar meus cumprimentos especiais ao William Nunes, assessor da deputada Júlia Zanata. A sessão está suspensa até 10 minutos para uma reunião na sala da presidência. Convoco todos os vereadores e vereadoras. Reaberto os trabalhos, demos sequência na nossa pauta. Término do expediente, passaremos agora para o horário político. Com a palavra, o vereador Marcos Machado, do MDB. Declina. Vereador Republicanos, Aldinei Potelec. Vereadores do PSD. Com a palavra, a vereadora Anne Kess. Declina. Com o vereador Antônio Manuel, líder do governo. Declina. Vereador Márcio Darós, ausente. Vereador Amaral. Declina. Vereador do PP, Miri D'Agostin. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, saudar ele, a toda a mesa diretora, nossos pares vereadores e todos que nos acompanham essa sessão. Estou subindo hoje na tribuna no dia de hoje, porque ontem, através do requerimento do vereador Luiz Fontana, que falou com referência ao centro comunitário da Operária, até comentei com ele ontem que o meu filho mora ao lado, meu filho me questionou das condições que está aquilo lá. Então, hoje, me encontrei com o Ricardinho, que é o presidente do bairro, e me colocou da situação, o que está ocorrendo ali. Que aquilo era uma sessão de uso do Estado, o governo da cidade de Criciúma reformou, e agora o Estado, faz mais de 30 dias, veio lá, travou o cadeado e fez todo o levantamento dos móveis que tinha lá, então, está de poder do Estado. Então, agora, pedir a você, vereador, se possível, junto com a sua bancada, o PL, junto com o governo, que o prefeito Vaguinho está lutando para que possa ser liberado esta área já em definitivo para a Associação de Moradores, para conduzir, junto com o governo do Estado, a liberação, porque realmente o município não pode nem fazer a devida manutenção lá. Então, realmente está abandonado e, por isso, era essa a minha fala.
fiz um papel de líder do governo, Toninho, mas só porque hoje eu conversei com o Ricardinho e ele passou essa informação que o Estado teve lá, através da Secretaria de Administração do Estado, e lacrou aquele local. Então, vereador, se puder até fazer um outro requerimento para o Estado para que possamos realmente dar um andamento naquela área tão importante para aquela comunidade. Era isso, senhor presidente. Continuamos com o horário político, com a palavra, vereador Ademir Honorato, PL. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, por nos assistir aqui em casa. Venho hoje para falar das notícias boas que elas vêm para a nossa região, né, do Estado, para Criciúma e região. Ontem eu não pude participar aqui da sessão da Câmara porque eu fui acompanhar o nosso governador Jorginho Melo aqui na SC 445, aqui em Sara. Uma triplicação de um trecho ali de 3 quilômetros, de quase 50 milhões, um projeto feito pela prefeita da Alvânia, conquistado. Aquela obra ali iniciou em dezembro de 2022. Fizeram um serviço de menos de 2%. Escavaram, não foi emitida uma nota, nem uma medição, nada. E quando eu entrei, fui chamado, logicamente, pelo governador Jorginho Melo, através da deputada Júlia Zanata, minha deputada federal, para ser o coordenador regional de infraestrutura, aqui do Sul, dos 47 municípios aqui do Sul, onde fiquei lá por um pouco mais de ano e meio. E pegamos aquela obra e foi o primeiro e maior dificuldade de obra grande do Estado. Pena iniciada, um monte de problema, um monte de coisas acontecendo ali, comunidade do lado da BR brigando, do lado de cá brigando, uma confusão geral, enfim. E foi tocado, muitas reuniões com o secretário Gerry Comper ali no local, com o governador, com o Ricardo Grando, com os deputados, com a deputada Júlia também participou ali, naquela eu até felicito aqui o William, o assessor dela que está aqui junto, também acompanhou, junto com outros mais da Secretaria de Infraestrutura na época. Enfim, quando a gente saiu dali, já estavam quase 60% dela já encaminhada. E agora, logicamente, ontem, terminou-se com a inauguração daquela obra ali. Uma obra que a tendência é vir e ligar aqui com a nossa Avenida Centenário. Né? Pensa, com a via rápida daquela maneira, Criciúma e Sara BR. E esse outro eixo aqui, saindo, e Sara BR-101 também. Uma obra esplendorosa. Quem passa ali, que todos aqui passam e verificam, ela foi, teve até um deputado que falou que na Europa não existe, só na Europa existem entradas igual aquela ali feita em Sara, de tão bela e bacana e viável que ficou aquela área central. Então, um governador que na época, quando começamos, tinha mais de 1 bilhão de obras e convênios trancados, com 0,5%, 1%, era Serra do Rastro, era aquela lá, a gente trabalhou bastante. Serra do Corvo Branco, Serra do Faxinal e muitas outras rodovias. Tinha 10 grandes obras, todas trancadas, e a que mais tinha 1% encaminhada. Uma obra com uma nota lançada, e o resto tudo trancada com problema, como muita coisa foi solucionado, enfim, está andando. E agora chegou o momento do governador começar a vir trazer e inaugurar essas obras bacanas aqui na nossa região, que vai ter muita obra. 1 bilhão da época, já foi pago mais de 1,5 bi e tem mais 1 bi já lançado. Só em convênio aqui para Criciúma, soma mais de meio bi. Então é isso aí, o governo do Estado está aí, nosso governador vai trabalhar mais forte nos próximos tempos. Muito obrigado, um abraço a todos aí. Justificativa de ausência da vereadora Giovana Vito Mondardo, 7/26. Seguimos o horário político com o vereador Antônio Cordel. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Toninho da Figueira. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, em nome do senhor Ailton, vice-presidente do Bosque do Repouso, nosso colega Jefferson do PROCON, William Nunes, enfim, né? Eu subo nessa tribuna, vereador Ademir, no mesmo caminho do senhor, falando, né, da pessoa do governador Jorginho Melo. O que ele vem fazendo, né, para Santa Catarina, né, o que ele vem fazendo a diferença nos nossos municípios. Então, ontem a gente também tivemos lá eu, o vereador Alba Dias, o vereador Luiz Fontana, o vereador Juarez de Jesus,
Infelizmente não deu para nós ficar até o final, mas valeu a pena, né? Ficou bonito, né? Aquela SC 445, né, vereador Ademir? O senhor que ficou até lá no final, pôde acompanhar mais, né? Infelizmente a gente não pôde, mas quero aqui parabenizar o governo do Estado, né? Hoje também estivemos com o secretário do Estado, né, adjunte, Grândulo, Ricardo Grândulo, né? Então vem coisas boas por aí, né, através de uma demanda que nós levamos até o governador há dias atrás. Mas, enfim, né, de tantas coisas boas, vereador Marquinhos, né, as pessoas aí na rua, a gente representa muitas pessoas, e as pessoas vêm nos perguntando, infelizmente, né, ô Toninho, o que está acontecendo lá na prefeitura? O que está acontecendo lá? Vereador Amaral, o senhor que foi atleta aí, né, 3 gols, a gente pede música, né, 5 vezes o GAECO na prefeitura, vamos pedir música? 5 vezes. Daí as pessoas perguntam para nós, ô Toninho, o que está acontecendo? Eu sou sincero em dizer, pessoal, isso que está acontecendo é consequência de uma gestão passada, não é que não vem a caso do prefeito Vaguinho hoje, que eu acredito que, né, que está fazendo um belo trabalho. É uma questão que vem correndo lá de trás. Uma velha gestão, infelizmente. E nós temos que responder para a população, ser sincero com a população, né? Então, eu espero que isso não aconteça mais, né? Que eles mudem de rumo, vão lá para o Nordeste, lá para a Bahia, né? O secretário Mírio D'Agostinho, aliás, vereador Mírio D'Agostinho, porque as pessoas perguntam para nós, inclusive no nosso grupo da ABC, né, só Ailton? Aí os vereadores não cobram? Cobramos sim, mas o papel de cobrar que tem a pistola na cintura, eu até tenho a minha, mas eu não posso estar andando. É do GAECO, eles que têm que fazer a parte deles, né? É eles que têm que fazer a parte deles, eles que têm o colete. Nós temos que fazer, fiscalizar de outras formas, que nós fiscalizemos sim. Deixar claro aqui para os presidentes de bairros que nós fiscalizemos sim. Esse é o nosso papel, fiscalizar, né? Mas também nós temos que responder à população. Fica aqui, né? Que eles mudem de rumo um pouco. E Deus abençoe a vida de todos. Obrigado. Seguimos com o horário político, com a palavra o vereador Juarez Jesus. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Colegas, então, eu quero reforçar o convite que já foi feito ali no WhatsApp ali do grupo dos vereadores, que é sobre a diplomação em posse dos vereadores mirins, eleitos para o mandato de 2026 e 2027. Vai acontecer na SIC, Auditório Jaime Zanata, no dia 26 de fevereiro de 2026, 19 horas. Eu gostaria muito de contar com a presença de vocês, a gente está organizando um evento bem bacana. Outra situação, Toninho, eu queria pedir para ti, na condição de líder de governo, vou fazer isso, já falei isso nos bastidores, mas vou falar aqui da tribuna. A gente quer muito ser parceiro, a gente quer ter uma harmonia com o governo. Acredito que nenhum vereador quer vir ficar falando mal do governo. Não é isso, a gente quer ter uma harmonia, só que a gente precisa ser respeitado. Quando a gente fala, Anne, né, você estava comentando lá de como que se tramita lá dentro da prefeitura, a gente sabe como é que se tramita as coisas aqui dentro. Eu não consigo admitir, sabe, Anne, um vereador, porque nós somos em 17 vereadores, não é muito, são só 17. Imagina se aumentar para 21, como é que vai ficar mais difícil? Porque em 17 tem secretário que não consegue responder a gente. Tem funcionário lá que a gente manda mensagem e não responde, Toninho. Ou fala para eles, tu é líder do governo, fala lá, diz assim, ó, olha só, atende os vereadores. É porque é do PL? Não, atende. Manda uma mensagem, manda 2, manda 3. Eu não queria ter que pegar o meu celular e ter que ficar ligando daqui, ó, daqui da tribuna. Eu não queria ter que fazer isso, mas eu vou fazer e vou começar a dar nome. Elogiar não dá mais, cada um que eu elogio, eu estou tendo azar. Elogiei o Celcinho, tiraram o Celcinho. Elogiei o Cláudio, tiraram o Cláudio. Então, elogiar, não vou elogiar mais, porque daí, se eu elogiar aqui, eu não sei o que é azar, não é? O negócio é comigo, não tem nada a ver lá com a gestão, é azar meu mesmo. Eu elogio, estão tirando. Como é que é?
Não vou elogiar mais, porque elogia, os caras saem. Mas assim, secretários, atende os vereadores. Atende os da base, atende os do PL, atende todo mundo, porque são só 17. Porque se a casa fala em aumentar para 21, aí se não consegue atender 17, como é que vai atender 21? Fica difícil. E assim, a gente ainda está na expectativa de uma melhora na sinalização da avenida, a bendita Virgínio Conte. Bendita Virgínio Conte, a gente está aguardando lá. Que não... Eu oro a Deus todos os dias que não aconteça nada. Tenho falado com o Vinícius. Vinícius, e aí? Vinícius, tu mora no bairro Ana Maria, ajuda a gente. E ele está dizendo que parece que vai sair. Só a gente não sabe, eu acho que antes da Copa. Era isso, presidente. Seguimos com o horário político, com a palavra, Dr. Luiz Fontana. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Atendido, vereador. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, todos os cidadãos criciumenses. Primeiramente, também falar sobre o nosso governador. A gente esteve ontem na entrega da triplicação da SC. Uma obra ficou muito boa, muito bonita e vai ser muito importante para o desenvolvimento da região de Sara e de toda Criciúma, Balneário Rincão, todas as cidades aqui próximas. A gente sabe o quanto é importante. Já fiquei muito tempo na fila voltando da praia naquela região e agora acredito que vai ser muito bom e vai ajudar a desafogar o trânsito não só naquela região, mas também nas outras entradas, principalmente do Rincão e também de Sara. Aqui eu vim falar um pouquinho também de uma situação que precisamos, já comentei bastante ano passado e esse ano uma preocupação novamente em relação à rua coberta. Continuamos ali aquele abandono total, na verdade, rua deserta. Aquela rua é deserta porque ninguém vai investir lá. Ninguém vai investir. A não ser que mudem tudo e mudem totalmente o planejamento, não vai ter ninguém mais querendo gastar e botar lá o seu comércio. Essa semana, ontem, tivemos mais um assalto lá. Então, está ficando preocupante. Já é o segundo que eu sei, só nesse primeiro mês que a gente teve, 2026. Então, temos aí um assalto foi a mão armada. O de ontem eu não tenho muitos detalhes, mas parece que foi um pequeno furto. Mas está muito preocupante. Então, isso a gente tem que se preocupar, em relação aos moradores de rua, aos usuários de droga ficando naquela região e também no restante do centro. Como eu falo, que a gente precisa se preocupar com todos os moradores de ruas de todas as regiões. E no centro, acabei de botar ali, acabei de abrir a janela, tem um morador de rua aqui, naquele imóvel, aqui do lado do Millennium, está ali, ele já está morando há mais de 2 meses ali, está acampado ali, está ali, só quem quiser botar, abre a janela e vê. Ele está ali dormindo no banquinho. Até quando? Nós temos que preocupar. Nós aprovamos projetos aqui do social para melhorar isso e não está sendo melhorado. Nós tivemos que aprovar no afogadilho, como diz o vereador. Então, queremos soluções para todas as regiões de Criciúma. Seguimos com o horário político, com a palavra, vereador Obadias Benoni. O senhor dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, quero lhe cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os demais vereadores, o público que está aqui, o diretor do PROCON, querido Jefferson, já foi diretor dessa casa, bom receber aqui, o William estava por aí, assessor está lá, a nossa querida amiga deputada Júlia Zanata, que tem feito um excelente trabalho a nível de Estado, a nível nacional, representando bem as nossas famílias. Presidente, eu venho aqui usar os microfones desta casa. Eu confesso a Vossa Excelência que eu acordei pensando muito na reflexão que eu quero trazer à população criciumense, a esta casa. Fiz questão até de esboçar isso, de colocar em um papel, de escrever isso. O senhor dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Neri Xavier. Obrigado, vereador Neri, muito obrigado mesmo.
eu acordei e minha cabeça começou a pensar, e eu saí da minha mente de político e comecei a pensar como um cidadão, um pagador de impostos, um cidadão que por muitos anos levantei 6 horas da manhã, como muitos de vocês aqui, ia trabalhar, depois do trabalho, ia estudar, com o meu filho ainda de colo, eu chegava em casa quase meia-noite, a minha esposa aguentava ele para que eu pudesse ter pelo menos um minutinho, porque quando eu saía ele estava dormindo, quando eu chegava já estava dormindo. Então, um sofrimento para mim, mas outras pessoas também sofrem tanto, e que elas estão cansadas. Cansadas do quê? Cansadas, redundante, de estar cansadas do atual cenário político. Vamos ser mais preciso, da classe política. Pagar os impostos, quando tem um tempinho para assistir um jornal, se é que tem esse tempo, e quando assiste ou quando mergulha na informação direta, que é a rede social, nós somos bombardeados por escândalos. Escândalos. Escândalo aqui, escândalo lá. É uma veia de corrupção ali, outra veia de corrupção aqui. Vamos ser mais modernos, os mais recentes, INSS, Banco Master, está tudo certo. E com isso, no outro dia, eu tenho que trabalhar novamente para ganhar o meu pão de cada dia, sem contar que as coisas aumentaram agora, estava assistindo a reportagem agora, a gasolina está subindo, a inflação está subindo, pagando cada vez mais, e os políticos inescrupulosos desse país, com as bolufas cheias, e o trabalhador, o pagador de impostos lá, sofrendo. E ninguém tem mais esperança. Aliás, muitos perderam a esperança disso mudar. Porque aqui no Brasil está tudo certo. Como é que termina isso? Numa mesa redonda, todo mundo com gargalhadas, risadas, gargalhadas altas, copo de vinho, garrafas de vinhos e pizza. Vamos comer pizza, isso! Nós conseguimos, não deu em nada. A justiça não prevaleceu, porque a justiça, quem manda somos nós. É assim a política brasileira. É dessa forma que faz o trabalhador, o cidadão lá na ponta, perder a esperança. Eu conversei com pessoas como vocês conversam. Tem gente que faz anos que não vai mais para a urna digitar. Eu pedi voto agora recentemente. Não voto mais, eu prefiro pagar os 3 pilas, 5 pilas, sei lá quanto é que é a multa, porque perderam a fé na classe política. Hoje eu ouvi uma frase, e essa frase dizia o seguinte, hoje mesmo, você estava comigo, o povo tem o governo que merece. Olhar para o governo federal, um governo maldito, atolado em escândalos, que de fato, a justiça que deveria ser justiça, era deixá-lo em uma cadeia pela longa lista de crimes praticados. E assim caminhamos, com essa falta de esperança e de fé, com uma democracia enfraquecida. Bom, as pessoas olham e vê alguns políticos ficando ricos, outros cercados de privilégios, enquanto as filas estão longas. Enquanto eu luto para conseguir uma data para fazer um exame, um raio-x. Tudo certo. Seguimos. Esse sentimento me tomou hoje, eu tinha que trazer essa reflexão, senão eu não iria dormir bem. Repito, eu esbocei isso, porque a nossa cidade, infelizmente,
novamente está sendo palco, notícia. E eu deixo aqui, que com muita responsabilidade eu trago isso aqui, porque eu sou cobrado como todos nós somos. Deixo aqui esse ponto, e essa frase ou essa fala. Existe uma situação que é séria, com operações, mandados, apurações em andamento. Investigar, minha gente, é dever das autoridades. Tudo certo. Eles precisam trabalhar, é o dever deles, com autonomia, porque ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Mas é impossível dizer, como um cidadão adotado por Criciúma, que o que está acontecendo não nos assusta. Assusta justamente pela sequência dos fatos e pelo impacto, lembra da confiança e a falta de fé? Pelo impacto da confiança que atinge lá o cidadão. O que eu defendo é simples, e caminho para o final por causa do tempo. Que a verdade apareça. Que tudo aconteça com transparência, sem perseguição, sem injustiça com quem não deve nada. Vereador, o senhor tem mais 3 minutos e meio desse vereador. Obrigado, vereador Neto. Então eu posso repetir essa frase. Que tudo aconteça com transparência, e a mídia que está falando que a gente não está falando nada aqui, é tratado aqui sim. Que tudo aconteça com transparência, sem perseguição política, sem perseguição e sem injustiça com quem não deve nada. Mas também, fecha aqui, sem proteção para quem errou. Se houve equívoco, que se corrija. Se houve irregularidade, que apareça. Se alguém lesou o dinheiro, lembra do cidadão que sai cedo, que paga impostos, e cada vez mais os impostos vão crescendo, e sai do trabalhador para manter uma máquina. Quando eu falo máquina, estou falando de Estado. Se lesou, se roubou, se tirou dinheiro público, que pague. Que não se transforme novamente numa mesa redonda com vinho caríssimos e pizza. Porque essa frase vai transformar tudo em pizza, é muito comum aqui no Brasil. Eu estou falando de Criciúma. O dinheiro público não pertence a governo. O dinheiro público não pertence a partido. O dinheiro público pertence a quem acorda cedo e vai trabalhar. E tudo que ele usufrui é transformado em imposto, dentro dessa consequência, mantendo todo esse Estado. Eu fecho, porque eu tenho muita coragem, com muita paz no coração, muita tranquilidade. Muita tranquilidade mesmo. O GAECO esteve aqui, em nossa cidade, o vereador Toninho citou aqui. É o trabalho deles, suspeita, investigação, está tudo certo. É isso que é o trabalho deles. E nós, aqui vereadores novos que estão aqui de primeiro mandato, eu também, nós viemos para mudar a política. Os mais antigos, como o Toninho, que está lutando há anos. Persistimos na nossa linha, naquilo que foi traçado como meta e propósito. Não vamos envergonhar a nossa comunidade, não. Caminho por essas ruas de cabeça erguida. Eu não quero que os meus filhos tenham vergonha de mim. Eu quero que os meus filhos tenham honra do pai que eles têm. Eu estou dizendo isso para vocês, que entrem, eu posso não estar na próxima legislatura como eu posso estar, mas vamos até o fim, fazendo o melhor pela nossa causa, pela nossa cidade, com muita responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Seguimos com o horário político. Os vereadores do PSDB. Vereador Daniel Cipriano. Declina. Vereadora Gorete Baroli. Declina. Vereador Neto Jones cedeu seu tempo ao vereador Badias. Vereadora Giovana Vitor Mondardi ausente. E o vereador Neon Brasil cedeu seu tempo ao Badias. Terminando o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a leitura e confirmação do quórum. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 7/26, autor Valmir D'Agostin. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre a existência de estudos, planejamento ou projeto em andamento para a implantação de um centro de acolhimento para idosos em nosso município. Com a palavra, o autor do requerimento, Valmir D'Agostin. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, público que nos acompanha esta noite, quero saudar o Nelson, nosso amigo da Grande Próspera, o William, também nosso amigo, colaborador do município de Forquilinha. Eu faço esse requerimento, presidente, que já ouvindo a fala do prefeito algumas vezes, sei que é o modelo de uma creche, da qual que eu acho que vai ser muito importante, onde o filho leva o pai até na creche, deixa lá o dia todo e o final da tarde ele vai buscar. Porque lá eu posso ter atividade, posso ter um lazer diferente, que muitas vezes não tem onde deixar os pais. E eu já me considero, na verdade, Toninho, nós que depois que passamos dos 60 já começamos a pensar que precisamos desse local tão importante para que possamos ter cada vez mais qualidade de vida. E acredito que o prefeito Vaguinho está com um projeto visualizando já na Grande Pinheirinho, que possa ser contemplado a nós, todos que depois que passamos dos 70 anos, possamos ter lugar digno para dar continuidade à nossa vida. Então, era esse o meu pedido. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Cipriano. Porque eu vou fazer, claro que o Executivo vai lhe enviar uma resposta muito bem escrita, até porque existe, sim, vários projetos relacionados a este assunto aqui na nossa cidade. E aí eu, como entusiasta desta comunidade, eu posso dizer que, na verdade, o que o senhor chama de creche, na verdade, é um centro-dia. Esse é o nome correto que a gente se dá a este local onde os idosos vão durante a manhã e saem durante a tarde. Nós temos em Criciúma, sim, um projeto já voltado a esse público, são para 20 idosos. O projeto está sendo feito para funcionar ali onde era, não no Pinheirinho, mas sim no São Luís, ali onde era o prédio que funcionaria a central funerária. Então, ali vai ser onde vai ser instalado um centro-dia para 20 idosos. Qual é a importância desses 20 idosos? Hoje, o Asilo São Vicente tem 70 idosos. E a gente está agora construindo lá mais 117 quartos. Mas muitos desses idosos que estão ali no asilo, eles estão lá simplesmente porque a família não tem condição de ficar com eles o dia inteiro. Se fosse um caso de levar e trazer, a família até poderia. Então, esse idoso que tem ainda uma família, que trabalha durante o dia, tem uma vida ativa, mas que não pode ficar durante o dia com o idoso, então vai ser contemplado neste novo espaço. E, claro, além do centro-dia, nós temos ainda o Centro de Convivência da Terceira Idade na Próspera e o novo Centro de Convivência, que será também implantado lá no Rio Maina. Mas é de muita valia, vereador, e até agradeço o senhor de trazer à tona novamente esse assunto, porque é sempre muito válido a gente falar sobre esta classe tão importante, que o senhor já está, o vereador Toninho já está, e nós um dia estaremos. Assim esperamos. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 8/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando quando serão instaladas as placas de identificação das ruas com CEP no bairro São Marcos. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Antônio Córdova. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Então, eu fiz esse requerimento no sentido, já que o ano passado, o ano retrasado, se eu não estiver equivocado, fui procurado pela liderança comunitária do bairro São Marcos, juntamente com alguns moradores, questionando, né? Toninho, nós estamos com muita dificuldade aqui, as pessoas vêm entregar, fazer as entregas, e acaba tendo essa dificuldade por não conseguir se localizar. A gente tomei a liberdade, vereador Neto, o senhor que trabalha muito dentro dessa comunidade também, e de trazer eles até a DTT. Conversei na época com o Gustavo nos atendeu muito bem, e falou, não, Toninho, nós vamos fazer uma nova licitação agora, e ela é a próxima a ser contemplada. Enfim, né, já se passou, se eu não estiver equivocado, se foi o ano retrasado, já se passou 2 anos. Esse foi o ano passado, está se passando 1 ano. E eles procuraram nós novamente, pedindo, porque eles estão tendo dificuldade, né? Então, eu peço aí com o responsável, né, da DTT, uma parte, vereador. Vereador Toninho, eu quero te cumprimentar pelo requerimento, porque as pessoas pensam que é uma coisa simples pedir a instalação de uma placa com CEP. Mas isso facilita a entrega, facilita a correspondência, facilita o trabalho das agentes comunitárias de saúde, facilita um mundo de coisas. Este vereador também tem pedidos parecidos como esse e eu não vejo o setor responsável funcionando. Então, o setor competente chega de pataquada, chega de desculpa para essa Casa Legislativa, atende essa questão do vereador Toninho, que, em consequência, por sua vez, vai atender vários pedidos aqui da Casa. É inadmissível que a maior cidade do sul de Santa Catarina, entre Florianópolis e Porto Alegre, tenha uma burocracia imbecil para colocar uma placa com CEP nas ruas. Isso é coisa que não dá de acreditar, parece que é coisa de Marte. Então, parabéns pelo requerimento, parece simples, mas afeta verdadeiramente na vida das pessoas ali na ponta. Obrigado pelas palavras, vereador Marquinho. Então, e aquilo que o senhor falou, né, ela contempla muito, né, eu acho que quem ganha, o município ganha muito, né, também, até por estar ajudando as meninas, né, que trabalham na frente do posto de saúde, né, então, para estar ajudando a se achar o endereço correto que ali é procurado, né, vereadora Goretti? Então, aí que o município atenda, né, esse pedido, não é do vereador Toninho, e sim da comunidade. São Marcos é um bairro que vamos dizer que ele é o primeiro bairro aí de Criciúma, né, um bairro que merece, sim, ter pelo menos essa plaquinha, né, dando mais qualidade de vida para as pessoas que ali procuram os seus endereços. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 9/26, autores Aldinei João Potelec, Marcos Soares Machado, Luiz Carlos Custódio Fontana, Gorete Mendes Correia Baroli, Juarez de Jesus dos Santos, Daniel Cipriano, Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações referentes às condições estruturais da UPA da Próspera, especificamente sobre o piso, manta vinílica, da sala de medicação e dos corredores que ligam os consultórios até a sala de raio-x que apresentam deformações visíveis. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 10/26, autores Aldinei João Potelec, Marcos Soares Machado, Luiz Carlos Custódio Fontana, Gorete Mendes Correia Boroli, Juarez de Jesus dos Santos, Daniel Cipriano, Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações a respeito do aparelho de raio-x destinado à unidade do pronto atendimento 24 horas do bairro Boa Vista. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Córdova.
Boa tarde, colegas vereadores, presidente, mais uma vez. Quero aqui parabenizar os colegas, né, pelos requerimentos. Esse requerimento que é muito importante, né, vereador Amaral? O senhor, que é daquela área ali, foi muito bem voltado, né, trabalha muito naquela região, né, vereador Neri? O senhor também que trabalha muito ali. Enfim, aos demais também, eu acho que todos passaram por ali. Enfim, mas é um requerimento que a gente vem sofrendo. Inclusive, o ano passado eu questionei, a minha mãe sofreu uma lesão, uma senhora já com 80 anos, e ela, difícil ela reclamar. E ali eu procurei o pronto atendimento, porque até que eu chegasse no Hospital São José, ela mora no Verdinho, mãe, vamos se deslocar até os 24 horas, que ali a senhora vai ser bem cuidada, enfim, a gente é daquela região ali, tem um cuidadinho melhor. Ao contrário daquilo, ela foi mais cuidada aqui, porque ela, infelizmente, não tinha um raio-x. Não tinha um raio-x, né? Infelizmente, eu tive que me pôr, porque o vereador Miri D'Agostinho, a gente não precisa chegar num ambiente e dizer, eu sou vereador, tem que fazer dessa forma, não precisa. As pessoas têm que ser respeitadas da forma que ela procura aquele atendimento, ela tem que ser respeitada. Tu tem que dizer que tu é vereador para ter uma posição melhor, eu acho isso ridículo. Ridículo. Porque se a pessoa procura um pronto atendimento, porque ela precisa, ela não vai para ali brincar. E a minha mãe é uma pessoa que é difícil, né? Então, quando ela procurou aquele atendimento que a gente procurou, o raio-x, infelizmente, é difícil. Então, a gente quer aqui agradecer aos colegas dessa comissão que fizeram esse requerimento, que essa promessa já era desde quando vinha inaugurar a vereadora Amaral. E eu não quis estar presente nessa inauguração, porque eu sabia que ia acontecer isso, ô Patrícia. Porque na prática é diferente, a promessa é outra. Já se fazem 2 anos, vereador Amaral, e o raio-x não está lá ainda. Quem é que sofre? É o senhor, que mora ali ao redor, e nós que sofremos. Então, é difícil. É difícil. Ah, estamos fazendo a sala. Quanto tempo? Está faltando tijolo? Eu levo lá um milheiro para vocês. Está faltando cimento? Eu levo, vou ali e compro. Eu tenho conta, eu vou ali e compro. O Ramires. Uma parte, vereador. Boa tarde, vereador Toninho da Figueira, meu colega de comunidade. Você está coberto de razão. Nós participamos de uma reunião lá com o secretário David, com toda a diretoria do Conselho Local de Saúde. Hoje nós temos uma UPA lá no bairro Boa Vista, que cobre toda aquela comunidade. Falando com o secretário David, ele disse que esse mês, esse aparelho de raio-x, porque a sala já estava pronta, seria implantado. E já queremos aproveitar também, porque isso é emenda da deputada Júlia Zanata, que deu esse recurso lá para a nossa comunidade. Você está certo, temos que cobrar essa ação. Ganhamos esse aparelho de raio-x. A nossa comunidade é uma comunidade carente que precisa desse aparelho de raio-x, porque evita de vir se deslocar aqui para o Hospital São José e também para aquelas pessoas carentes que não podem, não têm o recurso para pagar, nós temos lá no 24 Horas do Boa Vista lá. Vereador Amaral, obrigado pela parte também, né, pela sua fala, mas eu quero que fique registrada essa fala aqui. Esse mês o senhor falou, né? O recurso da deputada veio, deputada Júlia. Porque o ano passado eu vi que já ia ter o raio-x ia vir e não veio. Nós vamos cobrar. Nada contra o secretário David, que vem fazendo um belo trabalho. Eu tenho, às vezes, o problema não está no David, né? Infelizmente. Tem alguns, né, contratempos. Mas o que o povo não pode é sofrer, porque a comunidade de São Francisco está crescendo. Ela está crescendo. Né? Então, fica aqui a minha fala aqui. Quero agradecer aos colegas, né, em nome dos colegas que fizeram esse requerimento. E fica aqui a minha fala. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato, senador da quarta linha. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado e vai apregoando. Daqui a pouco eu posso ser primeiro suplente aí e sabe. Então, esse requerimento aqui, vereador Aldinei, Marcos, é da Comissão de Saúde. Muito bem colocada, um questionamento legal, certo? Venho acompanhando isso de perto. Isso foi o ano passado, no início do ano ainda, no momento que eu estava com a deputada Júlia Zanata, conversando com o prefeito Clésio, estava até conosco o Miro Guiz também estava. Aí, ela até perguntou para o Clésio, né, onde é que, vamos botar um dinheiro na saúde e tal, pá. Aí ela começou, ele falou, tem aqui, ali, lá, tal, deputado, na quarta linha nós temos um sul, abandonado, um raio-x, já que estava, aí ele
Foi lá, olhou, não, boa, tá aqui segundo ele, já estava, beleza. Aí no momento ali comentaram no Boa Vista também. Aí o Miro comentou, Miro Guise. E assim foi. Veio dinheiro, 1,5 milhão, para comprar e fazer essas 2 salas para adaptar o raio-x. O dinheiro já veio, já está na conta, as salas estão prontas para receber o raio-x. Eu tenho conversado muito com o secretário David, a gente até às vezes incomoda ele demais, a Puminha, porque já é a 3ª vez que está indo para a licitação, vereador Marcos. Vereador Aldinei. Está lá. Já está a 3ª vez que está indo para a licitação. E sempre dá problema, porque essa última licitação nova agora, qualquer cidadão do Brasil pode entrar na licitação, mesmo para especular, e por 2 vezes deu problema. E agora, semana passada, outra, dia 4, essa semana aí, teve a nova licitação. Já passou, tem já tudo certo, o procedimento. Segundo o secretário David passou, eu acho que era 10, 11, 12 agora, é o último prazo recursal. Até agora, nenhum abençoado incomodou em entrar na justiça para embargar, fazer aquelas palhaçadas, que nós temos que começar, daqui de baixo, vereadores, começar a pressionar lá em cima para ter uma posição de algumas licitações, né, ser regional, porque não tem condições. Aí vem uma empresa lá, temos lá com problema na 4ª linha, uma empresa lá do Nordeste está lá abandonada a obra. É um problema. Então, esse é o caso também. Estamos lá na 4ª linha, precisando desse raio-x, uma região sul abandonada, somos quase 25 mil habitantes naquela região, temos que vir para cá. A hora que tiver aquele raio-x lá, vai desafogar tudo aqui. Da mesma forma está Boa Vista. Mas, pelo que eu sei, não são 2 raio-x, não, são 4 que estão sendo licitados. 4 raio-x. Então, vai dar um up bom para o município, né? Então, assim, já falei isso aqui na tribuna, agradecendo a deputada Júlia Zanata por essa verba, essa emenda parlamentar que ela nos deu, nos presenteou para a nossa região, certo? Não foi no ano passado, foi no retrasado, gente. Já está fazendo 2 anos mesmo. É isso aí, está fazendo 2 anos. Então, pelo carinho que ela teve e tem de sempre, às vezes, nos chamar, não é até o momento sou o único vereador dela aqui em Criciúma, está aumentando a lista, tem mais de 80 no Estado, e estamos querendo achar mais aí para, de repente, poder dividir, porque tem muita emenda aí que a gente pode dividir e fazer somar mais, né, esse nosso time. Então, assim, está lá na licitação, é poucos dias, até essa resposta, dentro de poucos dias, já vai estar, eu acredito, tomara, oramos para isso aí, que dê certo, né, que realmente faça valer tudo certinho. Então, a gente agradece aí, logicamente, ao empenho do nosso secretário, né, que está levando tudo isso à frente aí e sempre dando a resposta para ele. Muito obrigado aí e parabéns pelo requerimento bem feito pela comissão. O senhor quer falar, Fernando? O Amaral pode ser nosso. Um abraço. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 11/26, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre as obras do telhado realizadas na UBS Primeira Linha, sobre os efeitos em relação aos atendimentos e sobre quem vai arcar com os custos com o ocorrido. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o Marcos Soares Machado. Prometo que serei breve, presidente, até porque a sessão vai longe hoje. E dizer que essa demanda chegou no nosso gabinete pela comunidade, e sei também que a Associação de Moradores, muito eficaz, está se movimentando para ter uma resposta. O telhado caiu lá, vereador Mírio, você deve ter conhecimento do que aconteceu. Os atendimentos estão prejudicados naquela UBS por conta desse desastre que aconteceu. Então, é importante que, tão logo tenha uma resposta oficial do governo municipal, a gente possa apresentar à comunidade para que a gente não fique prejudicado enquanto agentes públicos. O serviço de saúde é um serviço essencial para o cidadão, né, que trabalha, paga imposto, né? O vereador Obadias fez uma fala muito interessante hoje aqui. Então, a gente não pode deixar de priorizar essa questão ali na UBS da Primeira Linha. Então, é importante que o Poder Municipal consiga dar uma resposta o quanto antes. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, Antônio Corva. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Parabéns, vereador Marcos Machado, pelo requerimento.
Então, eu vejo que, eu penso mais, eu vou mais além, vereador Marcos. Eu penso que essa casa, né, como o dever é nosso fiscalizar e cobrar, eu não tenho que esperar lá um retorno do governo. Eu penso que nós já temos que mandar um ofício dessa casa cobrando para ver quem é a empresa, tá, qual é o custo que essa empresa teve, né, de fazer essa obra, porque é uma falta de respeito. Eu vi o vídeo, Jonathan, presidente, o qual presta um belo trabalho na comunidade, colocou na nossa diretoria de presidentes de bairros. É uma falta de respeito. Porque além do trabalhador sair de manhã para o seu trabalho, chegar lá, está tirando de rodinha, dona Gorete, vereadora Gorete, de vassoura. E quantos equipamentos estragou ali? Quantos equipamentos estragou ali? Eles vão arcar com esse compromisso? Então, eu acho que essa casa ela devia oficializar, né, e notificar essa empresa, para ver o quanto essa empresa cobrou, qual é o acordo que ela tem, né? Porque para que isso não aconteça mais, porque é desrespeitoso o que aconteceu. Obrigado aí. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 12/26, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há projeto ou se está no cronograma para que seja realizada a construção de uma faixa de pedestre elevada na rodovia Luiz Rosso, São Luís, em frente ao Babuja Lanches, apenas referência. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 13/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe a possibilidade de implantação de sistema de drenagem pluvial em toda a extensão da rua Vitor Luiz Angusti Sampaio, bairro Jardim Maristela. Em sendo positiva a resposta, qual a previsão, ainda que estimada, para o início da execução desta obra? Em sendo negativa, quais as razões? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 14/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe a possibilidade de realizar a limpeza, desentupimento do sistema de drenagem pluvial na rua Ângelo Lodete, peculiarmente as bocas de lobo destruídas em frente aos imóveis, números 370 e 385, no bairro Jardim Maristela. Em sendo positiva a resposta, qual a previsão, ainda que estimada, para o início da execução da obra? Em sendo negativa a resposta, quais as razões? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Juarez de Jesus. Presidente, quero ser breve na minha fala. Eu deixei passar esse primeiro requerimento, que é o requerimento 12+1/2026, o 13, e o requerimento 14/2026. O que acontece aqui? É uma situação bem complicada ali no Jardim Maristela. Nessas últimas chuvas, vocês devem ter visto aí nos portais que ali, depois do batalhão da polícia, na via rápida, encheu de água. Essa água, elas acabam indo tudo para essa rua Ângelo Lodete. E ali são residências nobres, vereador Toninho, nessa rua. E que acabaram perdendo os móveis, perdendo um monte de coisa dentro de casa por essa situação. E aí aqui no 13/2026, eu peço drenagem pluvial em toda a extensão da rua Vitor Luiz Augusti Sampaio, porque ali desce, essa rua desce lá para essa Ângelo Lodete. Então é algo simples fazer fluvial, que não tem. Então essa Ângelo Lodete, ela fica numa bacia. Então essas ruas que eu coloquei, 370, 385, é onde fica essa bacia, e que ali
os moradores não conseguem mais sair de casa. É um desespero. Cada vez que sai de casa, eles ficam, se chover, ferrou. Porque chove, qualquer chuvinha está alagando e enchendo a casa desses moradores. Então, algo simples, mas que a gente pede uma atenção da Secretaria de Obras para que resolva. Na quarta-feira eu fiz um requerimento, mas amanhã eu vou até a prefeitura e vou conversar com o Tita. Eu tenho as imagens de como que fica as residências, os danos que eles acabaram. Eles fizeram, inclusive, um abaixo-assinado, fizeram fotos e vídeos e já encaminharam, protocolaram lá na prefeitura. Eu estou fazendo isso aqui para reforçar esse pedido. Também vou levar de forma pessoal para o Tita, porque realmente é uma demanda que a gente precisa resolver. Algo simples, que daí no segundo requerimento eu peço limpeza, né, das bocas de lobos que estão construídas ali, que estão obstruídas, que isso não é algo também só específico dessa rua, a gente tem que tratar isso quase pela cidade inteira, mas nesse caso específico, onde ficou essa bacia e onde está acontecendo tanto alagamento, precisa dar uma prioridade. Era isso, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 15/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: 1. Quais providências estão sendo tomadas pelo município em relação à residência desocupada e abandonada localizada na rua José de Medeiros, de frente ao número 22, no bairro São Marcos? 2. O município já notificou o proprietário? Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 16/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe previsão, ainda que estimada, para a recuperação da pavimentação com lajotas no final da rua Ibirama, bairro Nossa Senhora da Salete. Em sendo negativa a resposta, quais as razões? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Juarez Jesus. Essa era para ter trazido o vídeo, para mostrar para vocês. Eu já encaminhei para o secretário, e isso já faz, Toninho, já desde o ano passado. Caiu um carro ali dentro. Cabe um carro dentro do buraco, na rua Ibirama, ali no Nossa Senhora da Salete. Então, eu queria pedir com muita atenção para que realmente eles resolvessem essa situação. Que não é algo da semana passada, do mês passado, não, é do ano passado. Era isso, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 17/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe a possibilidade de construir uma boca de lobo junto ao sistema de drenagem pluvial existente na rua Domingos Anata, peculiarmente em frente ao imóvel número 418, no bairro Ana Maria. Em sendo positiva a resposta, qual a previsão, ainda que estimada, para o início da execução da obra? Em sendo negativa a resposta, quais as razões? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminando o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de solicitar a inclusão na ordem do dia do PL 2 de 2026, que institui o Programa de Renda e Oportunidade Municipal para Ocupação, Valorização e Emprego Promove, destinado a apoiar a transição assistencial de famílias vinculadas ao Programa Bolsa Família para o mercado de trabalho formal, mediante concessão de subsídio financeiro temporário, acompanhamento social assistencial e incentivo à autonomia econômica e da outras providências.
Ressalto também que o mesmo já recebeu parecer favorável da assessoria jurídica e de todas as comissões permanentes da Casa. A inclusão do projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto foi incluído na ordem, a inclusão foi aprovada na ordem do dia. Seguimos com... Peço a todos os vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo, número PE 002/2026, encaminhado pelo prefeito municipal, que institui o programa de renda e oportunidade, renda e emprego, promove, destino a apoiar a transição, assistência social, famílias vinculadas ao programa Bolsa Família, para o mercado de trabalho formal, mediante a concessão de substitutivo financeiro temporário, acompanhamento de assistência social, incentivo à autonomia e economia da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação, Saúde, Tecnologia e Fiscalização opinaram pela aprovação. O projeto foi incluso nesta ordem, conforme a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Votação liberada, encerrada. O projeto de lei. Votação liberada. O presidente vota ou não? Eu votei. Toninho da Figueira. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 15 votos favorável e 0 voto contrário. Aprovado. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo PL 3/23, de autoria do vereador Ademir Honorato. Denomina a rua Alaide Benedetti D'Agostin. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade constitucional, encaminhando a matéria deliberativa para deliberação ao plenário. Em discussão o projeto. O projeto de votação está liberado. Justificando que o vereador presidente não vota. Da rua? O vereador Toninho está meio... Votação encerrada.
Foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de resolução número PR 12/2025, de autoria do vereador Nicola Hilário Martins, que altera e inclui o dispositivo de resolução número 10/2023, de outubro de 2023, regimento interno da Câmara de Vereadores. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade, constitucionalidade, com uma emenda supressiva. As comissões de Obras, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, com emenda, encaminhando as matérias para deliberação em plenário. Em discussão a emenda. Em votação a emenda, votação liberada. Lembrando que o presidente vota. Votação encerrada. A emenda foi rejeitada por 8 votos a 7. Discussão do projeto. Vai discutir, vereador? Pode discutir. A emenda está em discussão ao projeto. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui nas galerias, também pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma fala com relação a esse projeto de resolução, porque ele trata especificamente dos trabalhos aqui da Casa Legislativa. A gente não pode esquecer que esta casa, além de ser uma casa de leis, aonde a gente discute, aonde a gente propõe, aonde a gente apresenta projetos de leis, discute requerimentos e tudo aquilo que envolve o trabalho legislativo de nós vereadores, mas essa casa também ela é uma casa política. Nós temos representação política aqui nessa casa. Hoje, todos os políticos, por força de lei, são obrigados a pertencerem a uma agremiação partidária para poderem concorrer a uma eleição e, uma vez conseguindo se eleger, vão ocupar aquele espaço dentro da Casa Legislativa. Não é diferente aqui nessa Casa Legislativa. Hoje, o que esse projeto de resolução propõe é a possibilidade de se criar bancadas de partidos, bancadas parlamentares, bancadas de partidos onde 2 ou mais partidos possam se reunir numa bancada e ter uma liderança única. Ora, o que compõe a nossa Casa Legislativa hoje, colegas vereadores, nós temos 8 partidos sendo representados aqui na Casa Legislativa. Nós temos o Partido Liberal, nós temos o PSD, nós temos o PSDB, nós temos o Republicanos, nós temos o União Brasil, nós temos o PCdoB, nós temos o Progressista, o PP, o Progressista, e nós temos o MDB. Desses partidos, desses 8 partidos, a maior bancada hoje é formada pelo PL, são 5 vereadores do PL. O PL é representado por 5 vereadores. O PSD é representado, é a segunda maior bancada nessa Casa Legislativa, é representado por 4 vereadores. A terceira maior bancada é o PSDB, representado por 3 vereadores. E depois nós temos outros 5 partidos que são representados cada um por um vereador, que é a minoria. Então, quando nós propomos a possibilidade de criação de bancadas partidárias, é justamente para dar
e fortalecer os partidos que têm menor representação. Os partidos que têm menor representação. E aí falo que hoje, não diminuindo o tamanho do partido, pelo contrário, mas hoje o grande MDB, que já teve aí 5 vereadores, hoje só tem o vereador Marcos Machado, que faz um excelente trabalho, mas que poderia ter mais representação. Mas hoje o MDB é representado apenas por um vereador. Assim, União Brasil. Assim, o Progressista, representado pelo vereador Miri, que também nessa casa já teve 3, 4, 5 vereadores. O Republicanos, do partido do qual eu pertenço. O PCdoB, embora represente a esquerda hoje aqui nessa casa, e aí eu não vou entrar no mérito do que defende A, B ou C, não é isso, mas também tem uma representação. E essa casa é uma casa política, uma casa de discussão, faz parte subir essa tribuna, colocar o seu ponto de vista, discordar da ideia ou do pensamento, faz parte. Você já imaginou, colegas vereadores, se nós fôssemos aqui um monólogo? Já imaginou, colegas vereadores, se todos nós pensássemos iguais? Que chato que seria! Será que as pessoas que estão lá fora se sentiriam representadas se nós tivéssemos uma única voz? Será que as pessoas que nos elegeram lá fora ficariam satisfeitas se todos nós aqui sempre falássemos a mesma coisa, defendêssemos sempre só as mesmas ideias? Aonde um fosse dizer, olha, isso aqui é verde, e todo mundo diz, não, realmente é verde. E ninguém dissesse assim, olha, não, mas eu acho que não é verde. Eu acho que é uma outra cor. Então, quando a gente fala de representação, quando a gente está falando da possibilidade de criação de bancadas parlamentares, é justamente isso, para dar voz à minoria, para dar voz àqueles representantes do povo que, de repente, pensam e que comungam de algumas ideias que são iguais, que são parecidas. Não é uma questão... E aí eu respeito o posicionamento dos colegas vereadores, respeito com toda a humildade, respeito a posição dos colegas vereadores, se vão votar a favor ou se vão votar contra. Isso é o direito do vereador, ele exerce o seu papel aqui nessa casa. Na hora de votar, o voto dele, ele é sagrado. Mas eu vou votar a favor desse projeto de resolução para que nós pudermos dar essa possibilidade de ganharmos mais força. E aí eu apelo aos colegas vereadores que hoje representam a sua agremiação, assim como eu, sou voz única do Republicanos. Apelo ao colega vereador Marcos Machado, que é a voz única hoje do MDB, do grande MDB. Apelo ao vereador Neri Xavier, que hoje representa a União Brasil. Apelo ao vereador Miri D'Agostin, que hoje representa o Progressista. Apelo à vereadora Giovana Mondardo, não está aqui. Então, acaba, querendo ou não, essa votação acaba ficando prejudicada, mas peço o voto favorável, para que nós possamos dar essa possibilidade, para que os partidos aqui, representados, possam, sim, ter a possibilidade de criar os blocos parlamentares, para que assim possam ganhar mais força na hora das discussões e das negociações aqui nessa casa. Obrigado, é isso, vereadores. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Marcos Machado, líder do MDB. Presidente, a gente precisa ver essa questão do microfone aqui, antes que algum vereador fique grudado aqui nesse microfone. Só que está dando choque, daqui a pouco dá uma zebra aí, pensa que é brincadeira, mas já vi muita gente morrer por menos. Um choque aqui. Ah, estático, eu não entendo dessas coisas. Tá louco? Mas, senhor presidente, eu subo a tribuna para discutir esse projeto de resolução com muita responsabilidade.
no tocante a esse projeto de resolução que cria a oportunidade de que a gente possa desenvolver a formação dos blocos aqui dentro dessa casa. E falo com lugar de fala, sendo redundante, porque sou vereador de uma bancada só. Assim como o vereador Miri, assim como o vereador que me antecedeu, assim como o vereador Neri, e é isso. E a vereadora Giovana Mondardo com ausência justificada. A questão da criação dos blocos parlamentares é uma questão muito delicada, porque a partir do momento que um vereador adere a este bloco, eu perco, por exemplo, a condição de líder, que o presidente muito bem me chamou como líder do MDB na Câmara. Eu perco essa minha condição de líder e fico sujeito a uma liderança de um bloco, que eu posso me arrepender por conta de questões políticas, mas que me prendem a este bloco por 2 anos. E toda essa criação de bloco parlamentar mexe na questão de proporcional, de montagem de comissões, e inclusive negociações da mesa diretora. Claro que neste momento oportuno, seria muito cômodo para mim, como vereador de uma bancada, defender a criação desse bloco e abrir conversas com o vereador Aldinei, com o vereador Neri, né, com a vereadora Giovana, para criar esse bloco das minorias, digamos assim. Mas eu preciso dizer, até fiz questão de verificar isso, na eleição de 96, nós tínhamos 21 vereadores, o MDB elegeu 9 vereadores. O vereador Jairo Tomás, inclusive, à época, que é do Morro Estevão, foi o mais votado naquela eleição. 3.600 e lá vai pedrada de votos. Sabe? Então, hoje pode ser que seja favorável para mim, mas existe uma preocupação política que este vereador, que conhece, e eu falo isso com muita humildade, a política, em se sujeitar à criação de blocos. Pode ser, né, não seria obrigado a participação a esse bloco, mas imagine que se cria um bloco e eu decida por ficar isolado na casa. O que seria do nosso mandato, vereador Miri? Somos base, somos oposição, mas estamos fora de um bloco que nos tiraria das discussões proporcional, de comissões e de mesa, e ao mesmo tempo enfraqueceria o nosso mandato. Então, portanto, eu peço aos vereadores que reflitam, votem com as suas consciências, mas este vereador, respeitando a posição do vereador Aldinei e com a devida data máxima vênia, votarei contrário a este projeto, justamente preocupado com o que a política pode gerar. Talvez, quando o MDB voltar a eleger 5, 4, 9 parlamentares, eu vote favorável à criação dos blocos parlamentares. Mas, neste momento, preocupado com, e aí eu estou trazendo para o singular, com a preocupação do meu mandato e da minha atividade, eu me posiciono contrário à criação dos blocos parlamentares nessa casa, e é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Votação liberada. Lembrando que o presidente também vota. Votação encerrada. O projeto foi rejeitado. Terminando a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão. E convoco os vereadores e vereadoras para a próxima sessão em caráter extraordinário, dentro de 5 minutos para apreciação do projeto de lei, iniciativa do Poder Executivo, PE/01/2025.